Já reparou que muita gente prefere viver como galinha, ciscando no chão, quando nasceu para voar como águia? Essa é a polêmica. Fomos treinados a acreditar que o caminho seguro é se misturar com a multidão, mas a verdade é que isso só nos mantém presos em correntes invisíveis. Contraintuitivo? Sim. Porque enquanto a maioria foge do silêncio, das tempestades e do desconforto, os que decidem agir como águias transformam justamente essas situações em combustível para crescer. E aqui está a recompensa rápida. Quando você adota a mentalidade da águia, tudo muda. O barulho dos outros já não importa. Os ventos contrários viram aliados e o medo se transforma em coragem. Essa não é uma filosofia de vitrine, é uma estratégia prática de vida, uma que separa os que apenas sobrevivem dos que realmente conquistam. O curioso é que quase ninguém fala disso, porque é mais fácil vender atalhos do que encarar a disciplina de voar alto. Mas se você ficar comigo até o fim, vai descobrir lições poderosas que podem abrir seus olhos e mudar completamente a forma como enxerga os desafios, as pessoas e até a si mesmo. Então vou ser direto. Se você continuar só assistindo sem agir, vai ser mais um preso no chão. Mas se quer realmente mudar de vida, já mostra agora sua decisão. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui, ou você voa, ou continua rastejando com a multidão. A escolha é sua. Já reparou que a águia não perde tempo voando em bando com pássaros pequenos? Isso não acontece por acaso. Ela sabe que, para alcançar alturas maiores, precisa evitar distrações que roubam sua energia. Muitas vezes, o ser humano faz o oposto. Insiste em andar com quem puxa para baixo. E o curioso é que quando a pessoa decide se afastar de ambientes tóxicos, sua vida começa a ganhar um novo ritmo. É como deixar de andar em estrada de barro para subir em uma rodovia asfaltada. Tudo flui mais rápido. É duro, mas real. Existem amizades que são verdadeiros pesos amarrados nos pés. Pessoas que reclamam de tudo, que vivem de desculpas, que não têm coragem de arriscar nada. Estar perto delas é como assistir a um filme que nunca muda de cena. A águia nos ensina a fazer o oposto, escolher bem a companhia. Não significa virar um ermitão, mas saber diferenciar quem soma e quem consome. Isso exige coragem, porque nem sempre é fácil dizer não a quem está acostumado a ter sua atenção. Um exemplo prático? Pense em alguém que quer parar de fumar, mas continua andando apenas com fumantes. O que acontece? A probabilidade de cair na tentação é enorme. O mesmo vale para quem quer construir um negócio e só se cerca de pessoas acomodadas. É como querer correr maratona e treinar dentro de um elevador. Para subir, precisa mudar de ambiente, assim como a águia muda de altitude quando quer caçar. E não pense que isso é egoísmo. Muito pelo contrário. Voar sozinho, às vezes, é questão de sobrevivência. Quando a águia sobe acima das nuvens, ela não encontra pardais nem corvos. Só quem aguenta o ar rarefeito permanece. É a mesma coisa com sonhos grandes. Poucos vão respirar no mesmo nível, e está tudo bem. Essa solidão temporária é o preço da liberdade de escolher o próprio caminho. É interessante observar como, ao cortar certas conexões, outras portas começam a se abrir. A pessoa que decide estudar enquanto os amigos estão na balada descobre um mundo novo. Livros, cursos, novos contatos. É como trocar uma vista limitada por um horizonte sem fim. Nesse ponto, voar sozinho não é isolamento, é preparação para encontrar outros que também ousam subir mais alto. E a beleza disso é que quando se aprende a ficar bem sozinho, ninguém mais consegue aprisionar sua mente. A dependência emocional diminui, o senso de direção cresce. É quase como se a vida começasse a conspirar a favor, porque a clareza surge quando o barulho das más influências some. A águia não precisa do aplauso de outros pássaros para saber quem é. O ser humano também não deveria precisar.
Um bom exercício é listar as pessoas que mais convivem com você e se perguntar: elas me puxam para cima ou me seguram no chão? Essa simples reflexão pode ser um divisor de águas. Porque muitas vezes não é a falta de talento que impede alguém de voar, mas a insistência em ficar preso a quem não sai do chão. Assim como a águia, é preciso ter coragem de deixar alguns para trás. E é justamente aí que se abre um looping importante. Quando a pessoa aprende a voar mais alto e a se afastar de más influências, descobre algo fundamental. Não basta apenas cortar laços, é preciso ter uma visão clara de para onde se está indo. A águia é capaz de enxergar a presa a quilômetros de distância. Essa imagem poderosa mostra o valor de ter objetivos definidos. Quem não sabe o que busca, aceita qualquer coisa que aparece. O problema é que viver sem direção é como remar em círculos. Há movimento, mas não há progresso. Quando uma pessoa decide estabelecer metas concretas, a energia dela começa a se alinhar como um feixe de luz atravessando a escuridão. E não precisa ser nada complicado. Um estudante que decide, vou passar no vestibular de medicina em 3 anos, já tem algo muito mais concreto do que quem apenas diz, quero ter sucesso. A clareza é o que transforma desejo em caminho. Da mesma forma que a águia mergulha só depois de escolher o alvo, a pessoa deve agir depois de saber exatamente o que deseja alcançar. A confusão acontece porque muitos vivem tentando abraçar tudo ao mesmo tempo. É como mirar em 10 alvos e não acertar nenhum. A visão da águia ensina que foco é escolher um objetivo principal e alinhar todas as pequenas ações do dia a ele. Ler meia hora por dia, guardar parte do salário ou treinar regularmente parecem coisas pequenas, mas quando direcionadas para um alvo definido, criam resultados extraordinários. Um bom exemplo é alguém que quer investir. Sem visão, acaba entrando em modas do momento, comprando criptomoedas sem entender nada. Já quem define um objetivo, como quero acumular X em 5 anos para comprar uma casa, pode estudar ações, fundos ou renda fixa de acordo com esse alvo. A clareza não elimina os riscos, mas reduz as distrações e aumenta a chance de sucesso. E o detalhe é que visão clara não significa rigidez. Significa saber para onde está indo, mesmo que o caminho mude. A águia ajusta o voo, mas não perde a presa de vista. Assim deve ser na vida, manter a mente aberta às mudanças, mas sem abandonar o destino final. Esse equilíbrio evita frustração e cria perseverança. Outro ponto importante é filtrar informações. Hoje, com redes sociais, há milhões de distrações competindo pela atenção. Mas quem tem visão clara não se perde no ruído. É como usar óculos de foco em meio a um borrão. Essa habilidade permite atravessar tempestades sem se desviar. É como quem decide aprender inglês. Mesmo em meio a críticas ou dificuldades, mantém o foco no objetivo maior. Para reforçar essa clareza, uma prática útil é escrever suas metas em papel e revisar todos os dias. Não precisa ser algo longo, basta uma frase que lembre qual é o alvo. Esse hábito funciona como bússola em meio ao caos. Cada decisão diária se torna mais simples quando já se sabe onde quer chegar. E é exatamente aqui que surge o próximo ensinamento. Não basta ter visão clara. É preciso ter coragem de encarar os obstáculos que aparecem no caminho, sem recuar diante do medo. A águia não pensa 2 vezes antes de enfrentar presas maiores que ela. Isso parece loucura, mas revela um ponto essencial. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. No dia a dia, muitas pessoas paralisam diante dos desafios. A diferença está em quem decide agir. Quantas oportunidades já se perderam por medo de errar, de ser rejeitado ou criticado? O destemor é a chave para transformar tentativa em conquista. É claro que medo sempre vai existir. Ele é parte da nossa biologia, uma forma de proteção.
mas, se usado em excesso, vira prisão. O que a águia ensina é que o tamanho do desafio não deve determinar a ação. Se algo parece grande demais, talvez seja exatamente o que vai te fazer crescer. É como aceitar falar em público mesmo tremendo, porque sabe que aquilo vai expandir seus limites. O curioso é que, na prática, a coragem sempre gera respeito. Pense em líderes que admiramos. Eles não são lembrados pela comodidade, mas pela ousadia. Martin Luther King, por exemplo, não tinha garantias de vitória, mas a coragem de enfrentar a injustiça criou um legado eterno. O mesmo vale em escala pessoal. Alguém que enfrenta a entrevista de emprego, mesmo inseguro, já se coloca anos à frente de quem nunca tentou. E existe uma recompensa rápida. Ao enfrentar algo que dá medo, a mente ganha confiança imediata. É como desbloquear um nível no videogame. Depois que você encara uma dificuldade, ela já não parece tão assustadora na próxima vez. O primeiro mergulho em água fria é duro, mas os próximos se tornam mais toleráveis. A coragem cria resistência. Uma boa prática é começar pequeno. Quer perder a vergonha de falar? Participe de grupos menores. Peça a palavra em reuniões curtas. Quer começar a empreender? Abra um negócio digital simples antes de investir alto. Pequenos atos de coragem acumulados se tornam músculos mentais que suportam pesos maiores. O problema é que muitos esperam se sentir prontos para agir. Isso é uma armadilha. Ninguém se sente completamente preparado. O segredo está em agir primeiro e aprender durante o processo. A águia mergulha e só depois ajusta as garras. Da mesma forma, quem age descobre recursos que jamais imaginaria possuir. E quando se olha para trás, a pessoa percebe que os maiores medos eram apenas sombras ampliadas. O que parecia impossível depois de feito se torna apenas uma etapa do caminho. Essa é a magia do destemor, transformar monstros em degraus. E aqui se abre um novo ponto. Se coragem é agir apesar do medo, o próximo passo é aprender a transformar até as tempestades que assustam em aliados poderosos para subir ainda mais. A maioria dos pássaros se esconde quando a tempestade chega, mas a águia faz o contrário. Abre as asas e deixa o vento forte levá-la ainda mais alto. Essa imagem é poderosa porque revela algo que muitos não percebem. Os problemas que parecem barreiras podem ser trampolins. Quantas vezes uma crise forçou alguém a mudar de rota e acabou abrindo uma oportunidade que nunca teria aparecido em tempos de calmaria? É fácil reclamar quando a vida aperta, mas difícil é enxergar a chance escondida dentro do caos. Imagine alguém que perde o emprego e, no desespero, decide abrir um pequeno negócio. O começo é assustador, mas meses depois descobre que faturou mais do que ganhava como funcionário. A tempestade, que parecia destruição, foi justamente o vento que o empurrou para uma nova altitude. O curioso é que, em dias normais, raramente saímos da zona de conforto. É só quando o chão balança que nos obrigamos a aprender, buscar alternativas, reinventar a forma de viver. Isso não significa gostar da dor, mas aprender a usá-la. Do mesmo jeito que a águia aproveita o vento turbulento, nós podemos transformar frustrações em combustível para avançar. E não se trata apenas de grandes crises. Até pequenas dificuldades podem ser aproveitadas. Uma discussão, um atraso, uma falha em um projeto. Se em vez de reclamar a pessoa pergunta: "O que isso pode me ensinar?", o problema deixa de ser inimigo e se torna aliado. Esse simples ajuste de mentalidade é o que diferencia quem se esconde de quem voa mais alto. Um bom exemplo prático é o atleta que usa a dor da derrota para treinar ainda mais forte. Michael Jordan, por exemplo, foi cortado do time da escola. Muitos desistiriam ali, mas ele usou aquela frustração como motivação para se tornar um dos maiores da história. A tempestade que poderia ter acabado com seu sonho acabou sendo a força que o lançou para o topo.
Isso mostra que não são os obstáculos que definem o destino, mas a forma como escolhemos lidar com eles. A cada queda, há a chance de levantar mais preparado. A cada crítica, há a chance de afiar a estratégia. A tempestade sempre vai existir, mas cabe a cada um decidir se vai se esconder ou se vai usar o vento para subir. Essa visão muda tudo. Em vez de esperar a vida ficar fácil, a pessoa passa a se preparar para tirar proveito até das situações difíceis. Isso cria um poder que poucos têm, a capacidade de não depender das circunstâncias para crescer. E é justamente aqui que o ensinamento da águia dá um novo salto. Não adianta apenas usar tempestades a favor se a mente continua presa em lembranças antigas. É preciso aprender a soltar o passado. A águia nunca se alimenta de carniça. Ela busca alimento fresco, vivo, porque sabe que o que já morreu não nutre. Essa metáfora é forte. Muitos vivem se alimentando de lembranças velhas, sejam vitórias que já passaram ou derrotas que continuam doendo. O resultado é sempre o mesmo. Ficam presos no que já foi, incapazes de abrir espaço para o que pode ser. É comum encontrar pessoas que repetem histórias de glórias antigas. Naquela época eu era bom, no meu tempo tudo era diferente. O problema é que enquanto olham para trás, deixam de construir o agora. Vitórias passadas não garantem conquistas futuras. É como tentar correr maratona se alimentando apenas de pão amanhecido. Falta energia para o presente. Da mesma forma, quem fica preso a derrotas antigas acaba vivendo em ciclo de dor. Repetem erros porque não conseguem soltar o peso. Uma traição, uma falha, uma perda financeira. Claro que dói, mas ficar revivendo é como beber veneno esperando que outro morra. A águia nos ensina que só o alimento fresco sustenta, e na vida isso significa olhar para frente. Um bom exercício prático é escrever em uma folha o que ainda aprende no passado, depois rasgar e jogar fora. Parece simples, mas esse gesto simbólico ajuda a mente a entender que é hora de virar a página. Assim como a águia não perde tempo com carcaça, a pessoa precisa se libertar de histórias que já não alimentam. Outro ponto interessante é que viver do passado rouba a criatividade do presente. Pense em empresas que foram gigantes, mas se recusaram a inovar porque acreditavam que suas antigas fórmulas sempre funcionariam. O resultado? Foram ultrapassadas por quem estava olhando para frente. O mesmo vale para a vida pessoal. Quem insiste em repetir velhas receitas acaba ficando para trás. Isso não significa ignorar o passado, mas usá-lo como aprendizado. A diferença é que aprendizado é olhar para trás apenas o suficiente para entender e depois seguir em frente. Quem fica remoendo deixa de enxergar o futuro. É como dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Inevitavelmente vai bater em algo. E quando essa libertação acontece, a vida ganha leveza. A mente se abre para novas possibilidades, as emoções se equilibram e o coração fica pronto para criar novas memórias. É como esvaziar uma gaveta para poder guardar coisas novas e melhores. E aqui surge uma ponte para o próximo ensinamento. Para soltar o passado, muitas vezes é preciso abandonar também a comodidade do presente. Afinal, crescimento nunca acontece dentro da zona de conforto. Quando a águia percebe que seus filhotes já estão prontos para voar, ela começa a tornar o ninho desconfortável. Retira as penas macias, deixa apenas os galhos pontudos. Parece crueldade, mas é sabedoria. Se o ambiente for sempre confortável, o filhote nunca terá coragem de se arriscar. E isso vale para todos nós. A zona de conforto é doce, mas perigosa. É como um sofá macio. Dá vontade de ficar horas ali, mas quanto mais tempo se passa, mais difícil é levantar. O crescimento exige desconforto. Seja no corpo, na mente ou nos relacionamentos, nada muda se a pessoa não estiver disposta a sair da comodidade. Um exemplo simples.
Alguém que quer melhorar a saúde, mas não larga o refrigerante nem dá uma caminhada. É impossível evoluir sem pequenas doses de desconforto. O mesmo vale para quem quer aprender algo novo, mas nunca dedica tempo para estudar. A zona de conforto é como areia movediça, parece firme, mas afunda lentamente. A beleza do desconforto é que ele molda. Pense em quem começa a praticar musculação. No início, a dor parece insuportável, mas semanas depois, o corpo se transforma. A vida funciona da mesma maneira. Desafios doem, mas moldam caráter, disciplina e confiança. Outra prática poderosa é se propor a fazer algo novo todos os dias, mesmo que seja pequeno. Tomar banho frio, acordar 1 hora mais cedo, iniciar uma conversa difícil. Cada vez que isso acontece, a mente aprende que desconforto não é inimigo, mas aliado do crescimento. O curioso é que quando se olha para trás, a maioria das coisas que hoje parecem naturais já foi desconfortável um dia. O primeiro emprego, a primeira vez dirigindo, a primeira apresentação em público. Tudo isso só se tornou fácil porque alguém ousou atravessar o desconforto inicial. E é justamente essa travessia que separa os que evoluem dos que ficam parados. Quem aceita a disciplina de sair do ninho, descobre asas que nem sabia que tinha. O desconforto, nesse caso, é apenas o lembrete de que a vida está chamando para voar mais alto. E aqui se abre o próximo ponto. Até quem já saiu da zona de conforto precisa entender que, em certos momentos, será necessário passar por processos de renovação profunda para continuar crescendo. Quando a águia envelhece, ela enfrenta um dos processos mais dolorosos da natureza. Se retira para a montanha, arranca o próprio bico, quebra as garras e arranca as penas. Tudo isso para que possa renascer e viver mais anos com força renovada. Parece cruel, mas é um ensinamento poderoso. Se não houver renovação, não haverá continuidade. Na vida, quantas vezes nos agarramos a hábitos antigos que já não servem mais? Uma rotina que não acrescenta, crenças limitantes que só travam, relacionamentos que drenam energia. Carregar tudo isso é como tentar voar com asas quebradas. Renovar-se significa ter coragem de deixar ir o que já não combina com quem você está se tornando. Um exemplo claro é o de quem insiste em usar velhas desculpas. Não tenho tempo, não tenho sorte, não consigo mudar. São garras velhas que já não seguram nada. Para crescer, é preciso arrancá-las e criar novas narrativas. Isso pode significar adotar novos hábitos, como acordar mais cedo, estudar diariamente ou trocar televisão por leitura transformadora. E não se engane, renovar-se é doloroso. Ninguém gosta de abandonar o que é familiar. Mas assim como a águia enfrenta a dor para ganhar uma nova vida, a pessoa que se desafia a mudar descobre uma força que estava escondida. É no desconforto da renovação que nasce a versão mais forte de si mesmo. O curioso é que a renovação não precisa ser radical de uma vez. Pode começar com pequenas mudanças que, somadas, criam grandes transformações. Ler 10 páginas por dia, meditar por 5 minutos, caminhar meia hora. Aos poucos, os hábitos velhos perdem espaço e os novos criam raízes. Um bom exemplo é alguém que decide deixar de lado amizades que só reclamam e começar a se cercar de pessoas que inspiram. Esse simples movimento já é uma forma de arrancar penas velhas e abrir espaço para asas novas. É doloroso cortar laços, mas libertador ao perceber a leveza que isso traz. E a verdade é que quem não se renova, envelhece por dentro antes da hora. Pode até estar vivo, mas sem energia, sem vitalidade, sem brilho nos olhos. Renovar-se é se permitir voltar a sonhar, a acreditar, a buscar algo maior. É dizer para si mesmo, ainda não terminei, ainda posso voar mais alto. E é justamente desse processo de renovação que nasce a mensagem central.
Adotar a mentalidade da águia é muito mais do que observar a natureza. É trazer cada lição para dentro da vida real. Adotar a mentalidade da águia é viver com clareza, coragem, disciplina e renovação constante. É decidir voar alto, mesmo que seja sozinho, enxergar longe, mesmo quando os outros só veem o imediato, enfrentar desafios de frente, mesmo que assustem, usar as tempestades como impulso, soltar o passado para não se prender em velhas carcaças, sair da zona de conforto para descobrir novas asas e se renovar sempre que a vida pedir uma transformação profunda. Essa mentalidade não é teoria bonita, é prática de vida. É acordar cedo para trabalhar nos seus sonhos quando todos ainda dormem. É se afastar de quem só suga e se aproximar de quem inspira. É manter os olhos no objetivo quando o barulho das distrações tenta roubar sua atenção. É suportar a dor de mudar, sabendo que a recompensa é uma vida mais forte, mais leve e mais significativa. O poder dessa mentalidade é que ela transforma adversidades em aliados. O vento contrário deixa de ser empecilho e passa a ser motor. A solidão deixa de ser fraqueza e passa a ser treino. O medo deixa de ser prisão e passa a ser combustível. Cada obstáculo vira degrau, cada perda vira aprendizado, cada crise vira oportunidade. E o mais interessante é que não é preciso esperar a vida inteira para aplicar isso. Pequenas escolhas já começam a alinhar a vida com essa mentalidade. Escolher silêncio em vez de barulho. Escolher leitura em vez de distração. Escolher disciplina em vez de preguiça. É assim que se constrói asas novas, um hábito de cada vez. Essa forma de viver cria uma força interior que ninguém pode roubar. Porque não depende de aplauso, de aprovação, nem de circunstâncias. É a força de quem entende que nasceu para voar alto, para enxergar além, para enfrentar sem medo. Quem adota a mentalidade da águia se torna inabalável diante das críticas, das quedas e das tempestades. E há uma beleza nisso. Quanto mais alto você voa, menos barulho escuta. A vida se torna mais clara, mais silenciosa, mais significativa. O olhar se amplia, a mente se expande e o coração encontra uma liberdade que não pode ser comprada. Essa é a herança da águia para quem ousa segui-la. Mas é preciso lembrar, a mentalidade da águia não é destino, é escolha diária. Cada manhã traz a decisão de ser mais forte, mais claro, mais corajoso. É levantar, ajustar as asas e decidir voar, mesmo que os ventos sejam contrários. Essa escolha é o que separa quem rasteja de quem voa. E é justamente nessa escolha que está o convite final. Aplicar tudo isso na vida prática. Porque de nada adianta admirar a águia de longe se você não se dispõe a abrir suas próprias asas e experimentar a altura que foi feita para alcançar. E agora me diga, de que adianta ter escutado tudo isso se você não colocar nada em prática? Vai continuar repetindo as mesmas desculpas, se escondendo atrás do medo, esperando que alguém venha salvar sua vida? Ou vai finalmente abrir as asas e provar para si mesmo que nasceu para voar alto? Pense bem, quantas oportunidades já deixaram de existir porque você escolheu a comodidade em vez da coragem? E quantas ainda vai perder até decidir mudar de verdade? A águia não pede permissão para voar, ela simplesmente voa. O que falta não é capacidade, é decisão. O desafio é simples, escolha uma atitude concreta e faça ainda hoje. Pode ser acordar mais cedo, pode ser iniciar aquele projeto esquecido, pode ser finalmente cortar laços com quem só suga sua energia. O tamanho da ação não importa. O que importa é provar para si mesmo que você não nasceu para rastejar. Então eu te provoco. Qual vai ser a sua escolha? Vai deixar essa mensagem morrer como mais um vídeo assistido ou vai transformá-la no gatilho que marcou o início da sua nova vida? Escreva nos comentários qual será a sua atitude, porque declarar é se comprometer.
E compromisso cria transformação. E se esse vídeo mexeu com você, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e continue acompanhando, porque aqui você vai encontrar lições que não te deixam acomodado, mas te lembram todos os dias que você nasceu para voar mais alto.